Caros telespectadores da Ângelos TV, mais uma vez convosco para refletirmos sobre o Evangelho do próximo domingo. Estamos em tempo de férias para uns, estamos em tempo em que as férias acabaram para outros, em que se retomam as atividades, em que tudo volta ao seu normal e é importante que nestes ritmos da nossa vida a palavra de Deus seja sempre uma palavra iluminadora. Por vezes custa até tomar as atividades depois de um tempo de repouso, mas a vida é mesmo assim, a vida impõe-nos os seus ritmos e como é importante que nesses ritmos a palavra de Deus nos ilumine e mostre o caminho que devemos seguir. No Evangelho do domingo passado, Jesus lançava-nos desafios fortes. Certamente, cada um de nós se esforçou por viver a palavra do domingo passado. Mas, mais uma vez, Jesus dá-nos uma palavra nova, uma palavra que é desafiadora. Durante algum tempo, Jesus andou na Galileia, é todo o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, e lá, nos últimos tempos que esteve na Galileia, Jesus lançou as bases para aquilo que seria futuramente a comunidade dos seus discípulos. É um discurso eclesial, onde Jesus lança as bases para a futura igreja. Aborda temas essenciais, temas de confronto e, de algum modo, essas ideias de base para a sua comunidade era preciso transportá-las até ao coração da comunidade judaica. E por isso Jesus vem da Galileia para a Judeia e anda nas imediações de Jerusalém anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus e os critérios para as bases daquilo que seria a nova comunidade que deveria nascer. E Jesus não foge aos confrontos. Os temas, mesmo muitas vezes fraturantes, temas como o casamento, o celibato, o divórcio, as condições para seguir, as condições para os discípulos para seguir Jesus, são temas que Jesus aborda de maneira muito clara, enfrentando as dificuldades do tempo, as autoridades locais, mas sem abdicar de anunciar claramente os critérios do seu reino. Neste caso, é a questão, ou no próximo domingo, é a questão da retribuição divina, um tema muito caro à comunidade judaica. E Jesus apresenta os novos critérios deste Deus que se revela com um rosto novo. Aliás, o anúncio do reino de Deus implica a redescoberta do rosto de Deus, um rosto de misericórdia e de amor concreto. Vamos escutar o Evangelho do próximo domingo. É a parábola dos trabalhadores da vinha, onde Jesus nos vai surpreender com a recompensa do Senhor da vinha àqueles que trabalharam de maneira diferente e a espaços diferentes, em horários diferentes, mas onde Jesus vai apresentar uma forma de recompensar de forma inesperada para a comunidade de então. Vamos escutar. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com ele 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados, e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora
e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor? Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Jesus, nesta parábola, regressa ao tema sobre o reino de Deus. No fundo, era a sua missão, era aquilo que Jesus tinha vindo fazer à Terra e que queria fazer germinar com a comunidade dos discípulos. Era importante, desde logo, abordar uma questão crucial. O Antigo Testamento tinha legado aquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, a tradição judaica, tinha legado uma imagem de Deus, uma ideia de Deus demasiado rigorosa, austera, um Deus justiceiro, um Deus que exercia de forma implacável os critérios da justiça segundo a lei judaica. E esta imagem de Deus, no fundo, Jesus vai querer renovar a abordagem que fazemos em relação a Deus. E por isso mesmo, o rosto de Deus que se revela nas parábolas de Jesus, concretamente nesta que escutámos sobre os trabalhadores da vinha, vai ser surpreendente e é algo de novo que Jesus a pouco e pouco vai revelar. Certamente, segundo os critérios da época, aquele senhor que contratou trabalhadores para a vinha em horas diferentes, em tempos diferentes, não podia recompensar da mesma maneira, segundo os critérios da lei, segundo os nossos critérios humanos, não poderia ter recompensado da mesma forma todos os trabalhadores. A verdade é que Jesus, com esta parábola, está-nos a pretender dizer que o Deus que Ele revela no seu reino é o Deus da misericórdia, o Deus do amor infinito, que olha para cada um segundo o específico da sua história. Antes de mais, o Senhor desta vinha é um Deus, é um Senhor zeloso pela sua vinha. Cuida dela desde manhã cedo e vai passando pela praça, vai vendo os trabalhos da vinha e vai passando pela praça porque são precisos novos trabalhadores para a vinha. É um Senhor atento que se esmera pelo cuidado da vinha. Como diz o poeta, quem ama, cuida. Este Senhor ama a sua vinha e por isso se esforça por dotá-la de todas as condições necessárias para que a vinha produza frutos abundantes. E por isso vai passando pela praça e vai contratando em situações desiguais, em situações diferentes. Podemos imaginar que os melhores trabalhadores são aqueles que logo de manhã cedo se apressam a ir para a praça. São os mais voluntariosos. Podemos imaginar que aqueles que chegam à praça para serem contratados a meio do dia não serão tão bons, serão mais preguiçosos, serão mais indolentes, mostrarão menos vontade, menos proatividade. Mas o Senhor vai passando e vai contratando todos, mesmo aqueles que no fim do dia se desculpam. Há sempre uma desculpa para a nossa indolência. E eles desculpam, ninguém nos contratou, por isso nós aqui permanecemos tranquilos até ao fim do dia. E o Senhor mesmo assim contratou-os. Isto é, este Senhor que passa vai encontrando trabalhadores diferenciados. É curioso, não consta que este Senhor tenha recusado alguém pelas suas características, pela idade, pelo seu aspecto mais frágil. O Senhor a todos contratou para a sua vinha em diferentes situações. Fazemos aqui uma pausa para dizer o seguinte: este Senhor, estamos mesmo a ver que no fundo é a imagem de Deus que Jesus quer fazer transparecer à comunidade dos discípulos e à comunidade judaica onde Jesus neste momento está inserido no anúncio do Evangelho. Deus é este Deus atento,
Deus zeloso, que cuida pela sua vinha, que não abandona, que procura remover todos os obstáculos e dotar de todas as condições para que a vinha produza abundantes frutos. Nós representamos os trabalhadores e é curioso que o Senhor vai passando, não desiste de passar pela praça, de visitar a sua vinha, de ver os trabalhos da vinha e de requisitar sempre trabalhadores novos. Certamente, estas horas diferentes, estes períodos diferentes, estas condições diferentes em que os trabalhadores são recrutados, evocam as nossas histórias diferentes também. Há quem, desde manhã cedo e durante todo o dia, que o mesmo é dizer toda a vida, desde sempre, se trabalharam na vinha do Senhor. Há percursos de fé que são assim, desde a tenra idade e durante a vida inteira. São percursos de comunhão com a fé, de comunhão com a comunidade, de comunhão com a escuta da palavra de Deus, com as vivências próprias e os ritmos próprios de quem quer ser cristão e membro ativo da Igreja. E por isso há percursos que são fantásticos, de gente que desde a tenra idade abraça o compromisso da fé e permanece fiel com grandes frutos ao longo de toda a sua vida. Mas os percursos não são todos iguais, nem todos têm um percurso assim. Há gente que vive fases difíceis da sua vida. Há gente que se calhar não teve uma infância muito catequizada, onde a imagem de Deus e o anúncio de Jesus Cristo fosse muito intenso. Há gente que pela vida fora vai encontrar Jesus Cristo, vai se cruzar com Ele, com itinerários difíceis, com histórias complicadas, a meio da vida, no fim da vida, nas mais diversas situações da vida. E o curioso é que a imagem que Jesus deixa passar do Senhor da vinha, e a vinha do Senhor é a casa de Israel, nós somos chamados a ser trabalhadores da vinha do Senhor, o Senhor vai passando e vai nos encontrando nestes percursos diferentes, nestes itinerários diferentes, e o Senhor a todos acolhe, a todos convida, a todos leva para a sua vinha para que possam usufruir do que é trabalhar para o Senhor e ser recompensados por essa adesão e por essa disponibilidade de ir trabalhar para a vinha do Senhor. É importante fazermos aqui uma reflexão acerca daqueles que trabalharam o dia todo para o Senhor e foram recompensados com aquilo que tinha sido ajustado, um denário. Foram recompensados, portanto, de maneira justa. O Senhor prometeu-lhes um denário e, de facto, deu-lhes um denário no fim do dia. Portanto, a jorna que receberam foi justa, foi aquilo que o Senhor tinha concertado com eles. Mas eles vão de algum modo ripostar. Porque é que nós recebemos só um quando aqueles que trabalharam menos receberam o mesmo? A verdade é esta: nós, quando percorremos uma vida, quando vivemos desde tenra idade um percurso de fé na vinha do Senhor, em comunhão com Ele, em comunhão com a Igreja, saboreando os vários momentos da comunidade, os sacramentos que recebemos como dons do amor de Deus. E quando, mesmo com percursos difíceis, porque trabalhar na vinha por vezes é difícil, mas no meio dos nossos percursos difíceis sempre estivemos na vinha do Senhor, sempre manifestámos a nossa vontade de trabalhar na vinha do Senhor. Isso é uma graça imensa. E desde logo o que havemos de procurar é saborear a beleza do que é trabalhar na vinha do Senhor. Pertencer à Igreja, ser membro ativo da Igreja, há de ser olhado, digamos assim, não pela linha do esforço, do que custa, neste caso, ser cristão, mas, pelo contrário, há de ser olhado pela linha da beleza, do gosto que é de saborearmos a beleza de estarmos na vinha do Senhor. Este Evangelho também nos convida a esta experiência. Nós que somos cristãos, que estamos na casa do Senhor, que porventura fazemos o percurso de desde tenra idade até ao fim da vida, sempre fiéis à vinha do Senhor, devemos fazê-lo não como quem suporta o dever de ser cristão, não como quem suporta a experiência cristã, como um fardo pesado, como algo que nos colocam sobre os ombros.
Antes, pelo contrário, ser trabalhador da vinha do Senhor deve suscitar em nós aquela alegria dos filhos de Deus. Custa trabalhar na vinha, às vezes o sol é intenso, os trabalhos são árduos, mas só estar na vinha do Senhor, desde logo, há de ser um motivo de alegria e de satisfação por estarmos na comunhão e na boa relação com o Senhor da vinha. Por isso, não faz sentido, de algum modo, nós olharmos o nosso olhar à volta ou lançarmos o nosso olhar à nossa volta e verificarmos que aqueles que porventura foram apanhados noutros itinerários têm a mesma recompensa. A nossa recompensa, a recompensa daqueles que trabalharam o dia todo, é de toda a vida terem estado na casa do Senhor, na vinha do Senhor. Porém, a verdade é que há percursos e podemos imaginar tantos percursos que não são tanto assim. São percursos de desvios durante uma fase da vida, de transgressões através de circunstâncias várias e que, no entanto, nenhum percurso é inconveniente para que o Senhor nos encontre, para que o Senhor nos passe pela praça e nos intercepte na nossa verdade, na nossa história e nos convide de igual modo a trabalhar na vinha do Senhor. Pode acontecer que depois de um tempo de catequese infantil, tínhamos abandonado a igreja, nos tínhamos dispersado nos caminhos, no caminho da juventude, da idade adulta, às vezes até já numa experiência de família. Pode ser que durante muito tempo a fé não nos tenha dito nada, não tenha sido um apelo forte. Mas quantas vezes acontece que nesse percurso, depois de tempos de afastamento, por alguma circunstância, nos encontramos com o Senhor. E o Senhor nos encontrou disponíveis na praça da nossa vida, nos encontrou disponíveis para o convite e para a resposta a esse mesmo convite. E acontece que, por vezes, há irmãos que se encontram com o Senhor aos 20, aos 30, aos mais anos. E, no entanto, o Senhor acolhe-os sempre com a mesma alegria, como ovelhas que regressam à casa, à vinha que Ele quer cultivar. Portanto, este Evangelho mostra os diversos itinerários que podemos percorrer, mostra-nos as diversas situações em que nos podemos encontrar. Por vezes, pode ser até situações de negligência da nossa parte. Podemos ser culpados, em certa medida, de termos abandonado os caminhos do Senhor, durante muito tempo termos manifestado uma negligência total em relação aos caminhos do Senhor. Podemos até desculpar-nos e, por vezes, como os trabalhadores que estavam na praça da última hora, arranjaram desculpa, estamos aqui porque ninguém nos contratou. Às vezes também nós temos um olhar muito crítico em relação aos outros, porque aqueles que vão à igreja são desta maneira, porque aqueles que participam na missa são ainda piores do que os outros e vão lá para isto e vão lá com outras intenções e que depois na prática são iguais ou piores do que os outros. Por vezes arranjamos desculpas para nos justificarmos da nossa indolência espiritual, da nossa fragilidade, de não querermos, em última análise, pôr em prática as palavras de Jesus. Mesmo nessa situação, o Senhor encontra-nos de todas as formas. Vai passando pela praça e vai nos encontrando nas nossas razões, nas nossas obstinações, nas nossas justificações, mas vai nos convidando sempre: vinde a trabalhar para a minha vinha. Recordemos que o Senhor tem os seus critérios, diferentes dos nossos. Estamos recordados, por exemplo, do que aconteceu no episódio da crucifixão, quando Jesus está ladeado pelos dois ladrões e um lhe diz: Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. E a verdade é que naquele último momento, no último momento de todos, no momento da morte, Jesus lhe diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os critérios da recompensa de Deus são muito diferentes dos nossos critérios. Os nossos critérios são, porventura, muito mais justiceiros. A justiça de Deus é a misericórdia. Portanto, no reino de Deus, o que o Senhor de algum modo nos pede, aquilo a que Ele nos convida, é esta disponibilidade de alma, independentemente dos nossos percursos passados, independentemente da minha história, nos mais diversos itinerários possíveis,
Mas o importante é que no presente, quando o Senhor passa e eu me dou conta da sua passagem, saiba escutar o seu apelo e aderir à sua mensagem. Esta é a mensagem deste dia. É que, se estivermos bem atentos, vamos ver como o Senhor passa pela nossa vida. Passa pela nossa vida através de pessoas, passa pela nossa vida através de acontecimentos, passa na nossa vida através de sinais concretos, de grandes dores, de grandes alegrias, de muitos modos o Senhor vai passando. E nas nossas histórias diversas, porque ninguém vive a história de ninguém, todos somos diferentes, todos temos itinerários diferentes, mas o Senhor a todos nos vai encontrando e a todos vai convidando a sermos trabalhadores da vinha do Senhor. O que está então em conta neste Evangelho são os critérios da justiça de Deus. Os critérios da justiça de Deus, da retribuição de Deus, são os critérios do seu amor, são os critérios da misericórdia. Deus não faz uma contabilidade igual à nossa. Nós somos mais contabilistas, mais matemáticos na nossa gestão. A verdade é que a gestão do reino de Deus é feita segundo o seu critério, o critério da misericórdia, o critério do amor. Por isso, o Senhor surpreende-nos sempre. Estamos a ser sempre surpreendidos pela forma como Ele se manifesta na nossa vida, como Ele vem ao nosso encontro. Às vezes de maneira inesperada. Aqueles que estavam lá no fim do dia na praça, por nada imaginavam já que alguém passasse a contratá-los, porque os outros agricultores tinham outros critérios, certamente, e não iriam contratar alguém que estivesse no fim do dia na praça. Portanto, nem aqueles trabalhadores esperavam já ser contratados. Mas o Senhor passou. No reino de Deus é assim. Pode acontecer depois de uma vida até longe da igreja, fora dos caminhos da fé. Ou alguém possa dizer, mas eu não mereço ser contratado. Aos olhos de Deus, eu sou indigno. Eu não posso, eu não mereço o olhar de Deus acerca da minha vida. A verdade é que não há percurso, não há itinerário que possa estar fora do alcance do convite do Senhor. A misericórdia de Deus é sempre muito maior do que a nossa debilidade. Não há pecado, por maior que seja, ainda que pessoalmente eu esteja convencido que este pecado, aquele, o outro e o outro me fazem indigno, e objetivamente falando, se calhar até é verdade, mas a misericórdia de Deus é sempre muito maior, é sempre infinita em relação à limitação das nossas debilidades. Por isso mesmo o Senhor passa pelas nossas vidas, passa pelas mais diversas circunstâncias. Há um outro itinerário que às vezes é frequente, isto é, aquele que começou, que escutou a catequese, que entrou na vida da igreja, que fez um percurso fantástico, que já na idade adulta assumiu as suas responsabilidades como cristão, mas já na vida adulta, por vezes, por esta circunstância, pelas realidades da vida, se afastaram e estiveram 5, 10, mais anos até afastados da igreja, depois de terem tido uma experiência inicial forte e comprometida. E a dada altura o Senhor passou novamente e fê-los reencontrar com a verdade da sua história. E quantas vezes, depois de anos de afastamento, de razões que tentámos encontrar para justificar até esse afastamento, a verdade é que o Senhor passa novamente. E a alegria do reencontro é imensa, porque afinal, mesmo contratados até no fim do dia, a recompensa é sempre o amor de Deus, é a recompensa da salvação. Então Jesus, com esta parábola, está mais uma vez a lançar os critérios do seu reino. Quem é discípulo de Jesus pode então, para além do esforço da sua fidelidade, pode contar sempre com a experiência da misericórdia infinita de Deus. E por isso, aquilo que há pouco referia, ser cristão, independentemente dos percursos, há de levar-nos a esta alegria, a este gozo pela casa do Senhor, a este sabor que nos congrega como filhos e nos faz em cada domingo poder dar graças a Deus
pelas maravilhas infinitas, pelos denários com que nos recompensa na nossa vida concreta, recuperando-nos em cada domingo para o seu reino. Esta parábola certamente lança-nos desafios imensos para a nossa vida. E por isso mesmo havemos de estar atentos, porque estes critérios escandalizaram na altura os fariseus, os judeus, que estavam, por um lado, muito entusiasmados em receber no seu território Jesus. Quando Jesus veio da Galileia para a Judeia, arrastava multidões. Agora as multidões seguiam-no por todo o lado. Jesus curou muitos doentes, fez milagres, anunciou o reino de Deus e era seguido por muita gente que estavam atentos, sobretudo os responsáveis do povo. Estes critérios de Jesus, os critérios que ele revela em relação à recompensa divina, chocaram os seus contemporâneos, sobretudo os responsáveis do povo, muito mais legalistas, muito mais à exigência do cumprimento rigoroso dos preceitos da lei. Jesus vem apontar caminhos de libertação, vem revelar um rosto novo de Deus. E a questão que eu hei de perguntar diante deste Evangelho é qual é a ideia que eu faço de Deus e de que forma eu vivo no seio da comunidade as coisas boas que Deus faz acontecer na minha vida. Isto é, até que ponto o meu olhar sobre Deus continua a ser a do Deus rigorista, a do Deus justiceiro, a do Deus que me vai recompensar porque eu ao longo da vida fiz tudo muito bem, tenho a minha folha limpa, cumpri tudo o que havia para cumprir, não faltei a nada, envolvi-me sempre com tudo, mas às vezes com esta carga de esforço, só unicamente para cumprir, para ter moralmente um percurso intocável. Não é esta, certamente, a melhor atitude que havemos de ter ao sermos discípulos do Senhor e membros da comunidade. Quem é discípulo de Jesus deve descobrir a alegria de que já falávamos há instantes, a alegria de ser filho de Deus, de ser membro da comunidade. É que este é o testemunho que havemos de dar ao mundo. O mundo precisa de ver a alegria dos filhos de Deus. A Igreja deve ser este povo de gente liberta, que experimenta a comunhão pelo facto de trabalhar na vinha do Senhor, de estar disponível para um trabalho intenso e árduo, mas ao mesmo tempo para o testemunho da vida feliz, porque estamos em Deus. Este Evangelho desafia-nos a isto, mas desafia-nos a um outro aspecto, de acolhermos com o coração aberto aqueles que estavam longe, que tiveram outros percursos e que às vezes olhamos com um olhar sobranceiro, com um olhar desconfiado, dizendo, então mas este que era assim, este que era daquela maneira, este que fez isto e fez aquilo, agora quer vir, mas quem é este para agora entrar na casa de Deus, para recomeçar a comungar, este que tem estado tão longe? Não pode ser essa a nossa atitude. A nossa atitude deve ser a alegria, deve ser a mesma do Senhor da vinha, que recompensou com o mesmo denário todos os trabalhadores. Também o nosso olhar em relação àqueles que vêm, àqueles que regressam à casa do Senhor, deve ser a atitude do acolhimento, da alegria, do abraço porque regressaram e não o dedo estendido a acusar como se não tivessem direito de participar da alegria do Senhor. O Senhor a todos recompensa por igual, que o nosso olhar seja também um olhar universal, que a todos acolhe e por isso celebramos a alegria de estarmos juntos, mesmo com aqueles que tiveram percursos desencontrados, mas que se querem igualmente encontrar com o Senhor. São muitas as aplicações que esta parábola hoje tem na nossa vida. Procuremos estar atentos. Nós, trabalhadores da primeira hora, do meio-dia, da última hora, em todas as circunstâncias, o Senhor abre os seus braços para nos acolher na sua vinha, isto é, na sua família, na sua comunidade, para que possamos testemunhar perante o mundo o quanto Deus nos ama e o quanto continua a apontar-nos caminhos de salvação.
vamos procurar estar unidos na vivência desta palavra para também unidos escolhermos os seus frutos. Até para a semana, se Deus quiser.